E aí galera, meu nome é Marco Rivera. Eu vou mostrar nesse tutorial aqui os processos e técnicas que eu usei para recriar essa animação aí que vocês estão vendo, que foi feita na verdade pelo Bruno Meira. Ele fez usando o Cinema 4D e na verdade esse vídeo aí que ele lançou foi um tutorial que antes dele revelar como ele fez, ele lançou tipo um desafio para ver como cada um faria essa animação. E aí eu tive a ideia de fazer usando 100% After Effects, sem usar nenhum programa 3D. E aí tá o resultado da animação que eu fiz no After. No geral os processos foram bem simples, básicos. A única coisa mais diferenciada, que é o interessante aqui, vai ser o meu foco no tutorial, é o sistema que eu fiz para fazer as folhas voarem nessa saída, sem precisar animar todas as folhas, né? Então na verdade eu fiz aqui um único layer, um nu, que ele controla todas as folhas, então o movimento dele é a base do movimento das folhas. E usando expressões eu criei alguns controles, né? Usando expressões e sliders, controles para poder ajustar o espaçamento de tempo entre o voo de uma folha e outra. Então tem aqui, por exemplo, esse controle delay, e aí vocês podem ver aqui que conforme eu mexo no parâmetro, as folhas se afastam ou se aproximam. E eu tenho aqui outros controles que também criam variações na posição e rotação de cada folha. Assim não fica um movimento clonado exatamente do que eu faço no nu. Cada uma tem uma variação para ficar algo mais orgânico. Então o Bruno Meira lançou esse desafio na comunidade Motion Design Brasil, do Slack. E aí eu propus essa solução, ele achou legal. E ele propôs que eu fizesse um tutorial também mostrando o processo que eu fiz. Outras pessoas também curtiram a ideia, apoiaram, mostraram interesse, então nada mais justo que eu também dar a minha contribuição aqui e também fazer o meu tutorial. Eu nunca fiz nenhum tutorial antes, esse está sendo o primeiro, então vai ser um desafio aí, principalmente porque vou falar de expressão, que é um assunto geralmente meio chato, então tomara que eu consiga ser bem claro e objetivo e que vocês consigam absorver o máximo que puder aí. Então eu resolvi quebrar esse tutorial em 3 partes. Essa parte 1 foi só a introdução para falar o que é o tutorial. E eu vou falar agora dos processos que não envolvem controladores, sliders e expressões. Então eu fiz essa divisão para poder quem quiser já pular direto para a parte 2 e ir direto para essa parte de expressões. Vou passar alguns conceitos básicos e mostrar como construir os controladores. Então para quem quiser ver os outros processos pode continuar nessa parte 1, que eu vou falar como eu fiz o cubo 3D e também o caule surgindo e indo embora. Então vamos lá. Como eu falei, eu quero focar mais na parte de controladores e expressões, então eu vou falar bem por cima assim do resto para não ficar um vídeo muito extenso. Então vamos lá, vou começar falando pelo cubo, esse cubo aí com o logo do Slack. Eu podia ter feito de algumas formas diferentes, mas eu achei que seria mais prático aqui fazer com o plugin Element 3D. Então vou mostrar aqui como foi o processo. Criar uma comp nova aqui, cubo, um sólido, cubo, element. Vou jogar o efeito aqui element. Para quem não conhece, o element é um plugin para o After da Video Copilot, que ele é basicamente um software 3D que funciona dentro do After. Claro que ele tem várias limitações em relação ao software 3D mesmo, mas ele tem várias opções aqui que resolvem muita coisa. Por exemplo, aqui eu vou criar um cubo 3D, podia ser, dá para transformar também texto 2D em 3D, máscara, extrudar, enfim, dá para fazer várias coisas com ele. E no caso aqui eu só preciso de um cubo mesmo, então dá para usar ele tranquilo. Aí no próprio cubo que ele cria, ele tem alguns parâmetros editáveis, tipo a curvatura das bordas dele. Eu consigo deixar maior ou menor a curva da borda. Na referência que eu tenho aqui, o logo tem a borda assim arredondada, então dá para recriar isso fácil aqui no Element. E aí também a borda está meio durinha aqui, dá para aumentar o número de segmentos para ficar mais suave. Beleza, vou mexer no material também, vou colocar então aquela textura do logo do Slack. Então vou colocar o shader standard, não preciso do físico aqui, não tem porquê.
O meu objetivo aqui não vai ser ensinar como usar o Element 3D, então vou ser bem superficial aqui. Quem tiver mais interesse pode procurar nos vídeos da Video Copilot, tem bastante material de como usar e o que dá para fazer nele. Então aqui só vou mostrar, vou colocar a textura aqui no difuso dele, aqui o próprio logo do Slack. Aí beleza, ok. Aí tá vendo aqui que a textura foi aplicada uma em cada face, né? Isso é por causa da UV que vem nesse cubo. Então, para quem não sabe o que é UV, é basicamente a forma que é projetada a textura no objeto 3D. Então aqui no Element eu tenho alguns controles básicos que dá para fazer alguns ajustes na UV. Então no caso aqui eu vou fazer uma projeção frontal para poder ficar assim. Aí eu não quero que ele tenha nem sombra nem reflexo. Então eu vou na verdade aqui no material tirar o difuso. Vou tirar o specular também. Eu vou ligar a iluminação própria dele 100% para ser a textura dele, do difuso. E beleza, tá ali meu cubo. Aí para animar esse cubo também, o Element tem um esquema aqui que é tipo um script embutido, que você consegue criar um controlador aqui para o objeto 3D. Então ele cria um nu e ele já automaticamente linka esse cubo, ou objeto 3D que for, nesse nu. Então se eu rotacionar ele, mexer qualquer coisa, o cubo vai acompanhar. Então beleza, vou só animar a rotação X dele aqui. Beleza, chega de falar do cubo, então agora eu vou para a guirlanda. Vou mostrar primeiro como eu fiz ela formando aqui o caule do galho e as folhas. Então na verdade eu fiz uma só, um dos lados, e depois espelhei. Então primeiro o caule. Eu recebi essa arte da guirlanda e eu reconstruí ela no After. Então eu usei ela de referência e aí ela está desligada aqui embaixo. Então eu usei ela de referência para fazer o meu próprio galho e posicionar as folhas. Então o meu galho aqui, na verdade o caule, na verdade, né? Ele é um sólido com um path que eu desenhei usando a arte de referência. E eu fiz, além de fazer a forma do caule, eu fiz também, já emendei a forma do trajeto que ele sai, né? Ele tem essa saída seguindo um trajeto, então eu achei mais prático fazer em um path só tudo. Então é esse path no sólido, e eu usei o efeito 3D Stroke, que na verdade é um plugin da Trapcode, para poder fazer o stroke, né, a linha. E por que eu não usei o stroke normal, nativo do After? Porque o 3D Stroke ele tem essa opção de fazer espessuras diferentes na ponta e no meio. Então, como eu queria seguir a referência, que tinha uma base mais grossa e a ponta mais fina, ele serviu melhor. Então eu só animei, na verdade, poucas propriedades nele. Eu animei o end, que é só para dizer onde termina o stroke, isso para formar. E aí na saída eu animei o end, o start e a espessura dele, para poder ficar conforme a animação da referência. Então assim eu fiz o caule. E aí as folhas, eu achei mais prático fazer a folha dentro de uma pré-comp já animada. Então vou mostrar aqui a folha, que eu na verdade peguei a própria ilustração da guirlanda e recortei uma das folhas bem rusticamente, e eu animei aqui a escala e a rotação dela conforme a referência também. Por que eu fiz dentro de uma pré-comp a animação e não fiz direto aqui nessa comp? Simplesmente porque eu acho mais fácil de ajustar. Se eu mexer nela aqui, quiser mudar um pouco a animação que eu fiz da folha, eu ajusto aqui dentro como eu quero. E aí quando eu voltar para outra comp já vai estar tudo com o mesmo ajuste. Acho mais prático. Então vou mostrar aqui brevemente como eu fiz. Vou deletar as folhas aqui, posicionar de novo.
Vou deixar só uma aqui na base. Vou ligar aqui a minha referência, a arte que eu recebi. Vou bloquear aqui o layer da referência e também do galho para eu não mexer sem querer, assim poder posicionar mais fácil as folhas. Aí eu vou duplicar essa folha aqui, que eu já coloquei no lugar. Eu vou inverter a escala dela em X para ela ficar espelhada. Assim ela vai fazer o movimento contrário da outra folha. Para ajudar também a enxergar melhor aqui a folha, eu vou mudar a cor dela e vou deixar ela meio transparente para poder ficar mais fácil de identificar aqui na outra comp o que é a folha que eu estou colocando e o que é a folha da referência que eu estou seguindo. Acho mais fácil. Aí eu vou parentear aqui essa folha espelhada na original. Vou marcar ela também de uma outra cor para eu saber qual que é a espelhada, qual que é a normal, esquerda e direita. E eu vou usar isso de base para posicionar as outras. Então vou selecionar elas, duplicar e vou posicionando aqui manualmente. Eu parenteei para ficar mais fácil de manusear uma só e ir ajustando as outras. Eu poderia pensar numa forma mais procedural de fazer esse processo aqui, sem precisar ficar manualmente posicionando, que pode ser um pouco chato, mas eu acho que não vale a pena, sinceramente, nesse caso aqui, porque eu estou seguindo uma arte específica, então a ideia é ser próximo do que é a referência. Então eu acho mais fácil aqui ir posicionando manualmente mesmo, até porque o volume também não é muito grande. Acho que no tempo que eu passaria pensando numa solução mais automatizada, só o tempo de eu pensar na solução já teria terminado aqui esse processo manualmente. Então aí beleza, já tenho todas as folhas posicionadas no lugar. Já posso entrar lá na comp da folha e normalizar ela, deixar 100% de opacidade, a cor natural dela. Beleza, vou apagar aqui a minha referência da guirlanda. E beleza, tá aí, já tenho o galho formando e as folhas. Só que as folhas estão ainda estão aparecendo todas ao mesmo tempo, né? A ideia é que elas vão surgindo junto com o galho, né? Indo de baixo para cima, cada uma por vez. Aí eu posso fazer isso de formas diferentes também, né? No vídeo que eu fiz originalmente, eu fui fazendo isso manualmente mesmo, por questão de estar seguindo a referência aqui. Eu estava com a animação feita pelo Bruno de base, então como já tinha o timing certo aqui, eu não me preocupei, por exemplo, com possibilidade de ajuste, de timing, que seria algo mais chato. Então eu fui posicionando mesmo seguindo o tempo da referência. Mas pensando comercialmente, né, pensando num caso real, eu não teria essa referência, né? Então, para simular mais uma situação real e também para já passar alguns conceitos de expressão, eu vou fazer isso de uma outra forma. Bom, poderia usar também o Sequence Layers, né? Que ele já faz automaticamente essa separação, distanciamento de tempo entre cada layer, mas de qualquer forma eu teria que, cada vez que eu quisesse reajustar isso, teria que ir até a ferramenta de novo, mexer no número lá, no valor, ver como fica aqui. Ainda assim, acho que não seria um processo tão prático de ajuste como o que eu vou mostrar aqui, fazendo através de um controlador e expressões. Esse foi o fim da parte 1, agora a parte 2 acho que vai ficar mais interessante quando começo a falar realmente de expressões e sliders.